Nas Escrituras Sagradas, contém diversas histórias que mostram o ser humano subindo a montes para falar com o Altíssimo. Nós temos um momento histórico, por exemplo, de Moisés subindo no Monte Sinai para receber os mandamentos do Criador do Universo. E no verso 3 de Êxodo 19, onde está contando essa história, diz que Moisés foi chamado pelo Criador. Verso 3. Chamou então o Senhor Moisés ao monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel as minhas palavras. Esse momento é histórico e é conhecido de muitos. Eu trouxe ele aqui porque Moisés, para ouvir ao Pai, ele teve que subir no monte. E lá então o Pai deu a ele os seus mandamentos. Mas nós temos muitas outras passagens. Nós temos ali o caso de Elias, no Monte Carmelo, aonde o Altíssimo respondeu a Elias e também ao povo de Israel, mostrando que no monte as pessoas têm resposta. Porque lá no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, Elias confrontou os profetas de Baal e a resposta do Criador veio, mostrando ao povo, a quem eles deveriam seguir, os profetas de Baal ou o profeta do Altíssimo, que no caso ali era Elias, o representante naquele momento. Então a gente vê que no Monte Carmelo ali, o povo obteve uma resposta do Pai. Então, no monte, é comum as pessoas terem resposta do Criador. Talvez você esteja pensando, então você está insinuando que nós devemos subir nos montes para buscarmos ao Criador? Não, muito pelo contrário. Isso era uma prática da velha aliança. O que eu quero nesse áudio é tentar te mostrar o que significa na nova aliança subir no monte. Porque hoje nós não precisamos mais subir em um monte físico para ouvir o Criador. Tanto é que o próprio Salvador falou lá em João 4 para a mulher samaritana. Ele disse para ela que não se precisaria mais buscar o Pai em montes e nem em templos a partir do momento em que ele fosse entregue no madeiro. Porque quando ele fala ali que está chegando a hora, está quase chegando o momento, Está chegando o momento onde os verdadeiros adoradores poderão buscar o Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala está chegando a hora, é porque estava chegando a hora da sua morte. Aonde ali no madeiro seria colocado fim à velha aliança. O que é um fato que muitas pessoas, por não compreenderem aonde acaba a velha aliança e começa a nova, porque no livro bíblico existe um fermento muito grande, colocaram o Novo Testamento começando em Mateus, no nascimento do Salvador. E com isso as pessoas não conseguem perceber essa grande revelação de que é no madeiro que o povo de Israel coloca fim à velha aliança ao matar um justo, ao matar um inocente. Eles não querem carregar essa culpa, mas eles mataram um inocente que estava cumprindo a lei, como ele afirma lá em Mateus 5. Eu estou cumprindo a lei. Leia Mateus 5, verso 17 em diante. Não pensem que eu vim revogar a lei. Eu vim cumprir. Então ele estava cumprindo a lei. E quando eles o matam, eles então perdem a mordomia, que é o que o Salvador fala na parábola dos mordomos, sobre lá aqueles mordomos que estavam sendo infiéis, que perderiam a mordomia. Você se lembra dessa parábola em Lucas 16? Começa a fazer sentido no seu entendimento? A mordomia ali, quem perdeu foram os líderes religiosos que tomavam conta do povo de Israel por intermédio das leis que o Pai deu para Moisés lá no monte. Só que no madeiro eles perdem essa mordomia porque eles mataram um inocente. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que quando ele fala para a mulher samaritana que é chegada a hora, é porque aquele momento em que ele estava ali em carne, você só consegue entender o que ele está tentando falar se você entende que a velha aliança terminou no madeiro com a sua morte. Aí sim, após ele ressuscitar, começa o Novo Testamento, uma nova maneira de se buscar o Pai. E nessa nova maneira, aí se encaixa o que ele fala no verso 21 de João 4 para a mulher samaritana. É chegada a hora. Aí chega o momento, aonde não é mais no monte. E olha que ele, para falar que não se busca mais o Pai no monte, é muito interessante, porque o Salvador, ele o tempo todo subia nos montes para buscar o Criador.
A gente vê em Mateus 14, 23, ele subindo ao monte para falar com o Pai. Nós vemos que o sermão da montanha, ele deu esse sermão sentado em um monte, onde ali ele recebia a palavra pura, porque o monte tem essa representação de ouvir a voz do Pai de forma mais lapidada. Aonde quando subiam ao monte, o Pai conseguia falar com eles sem interferências das coisas da terra, porque eles estavam como que desconectados das coisas da terra, estavam lá simplesmente para ouvir a voz do Pai, e o Pai conseguia se comunicar com eles de forma perfeita. Então a gente percebe que o Salvador, ele tinha costume de subir aos montes para falar com o Criador. Nós temos ali em Mateus 17, quando ele leva Pedro e João para orar com ele, e Pedro e João não tinham costumes de ouvir a voz do Pai, mas foi só subir no monte com o Salvador que eles já começaram a ouvir Moisés, ouvir Elias, que eram homens que o Pai sempre falava com eles nos montes. E eles começaram a ouvir também. Por quê? Porque o monte, ele representa uma pessoa que está ligada ao Pai, desconectada das coisas da terra. E quando ele fala para a mulher samaritana que não vai precisar mais buscar nos montes, é porque a busca agora é diferente. E ele fala no contexto para ela que é em espírito, é em verdade. Por que ele fala em espírito e em verdade? Essa é a forma correta de se buscar ao Criador na nova aliança. Por isso que eu sempre falo, nova aliança é uma nova maneira que nós temos de nos relacionar com o Pai. Ele não aceita mais que busquemos a Ele da maneira antiga, nos baseando em práticas terrenas, em rituais, como por exemplo, subir ao monte. Era um ritual necessário para aquele povo, porque eles compreendiam que subindo ao monte conseguiriam falar com o Pai mais de perto. Isso é uma coisa totalmente carnal, porque o Pai sendo Espírito, não muda nada você subir em um prédio de 100 andares. Você acha que se você estiver lá em cima, você vai ouvir melhor o Pai, ou quem está lá embaixo não consegue ouvir direito? Não, isso era para eles, isso, porque eles precisavam ver para crer. Mas aqueles que nascem do Espírito e que renovam o entendimento, como Paulo fala lá em Romanos 12, renovai o vosso entendimento, para você poder entender, para você poder absorver, né? O plano do Pai, compreender o seu reino. Então, quando você renova o seu entendimento, você está subindo no monte. Você está se desprendendo das coisas terrenas para compreender o reino espiritual. Então, é necessário que a gente renove o entendimento, que significa subir no monte na nova aliança. Não é mais subir no monte literal, porque passa a não ter mais lógica para você quando você abre os seus olhos espirituais, essas práticas. Porque você começa a entender que subir no monte é você renovar o entendimento, buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. E aí, nesse momento, quando você começa a fazer isso, você automaticamente vai entrar no reino. Você vai começar a compreender as coisas do Altíssimo, ouvir a sua voz mais de perto, sem precisar sair do lugar. Você hoje estará no meio das cobras, das serpentes, mas não se contaminará com elas. Por quê? Porque está ligado ao Pai em espírito, não está mais com a mente na terra. É por isso que uma compreensão que eu tenho é que o Criador, quando ele separa o povo de Israel para preparar esse povo, né, para receber a sua presença, o Espírito Santo, ele faz isso porque aquele povo não conseguiria receber o seu Espírito Santo se ainda estivessem contaminados com os enganos da Babilônia. Foi necessário lapidar aquele povo, por isso que cercou-se, como ele fala lá no livro de Marcos, no capítulo 12, ele cercou, ele arrendou a uns lavradores, colocou um lagar, que são as leis, para que elas fossem aplicadas lá dentro e o povo pudesse ser lapidado, para que ao receber o Espírito Santo, tudo se clareasse, todas aquelas práticas que eles praticaram fisicamente, eles compreendessem, mas eles não conseguiram unir a fé aquilo que faziam, como Paulo fala lá em Hebreus 4, não conseguiam unir a fé. Então acabou se tornando apenas rituais. Só que eu estou falando aqui dos montes, mas esses rituais também se estendem a batismo na água, a tomar uma ceia, que é um pãozinho, um vinhozinho. São práticas necessárias para um povo cego, que precisavam ver para crer. Eles precisavam entender o sentido dessas práticas, renovar o entendimento com a chegada do Espírito Santo. Mas não foi isso que aconteceu. Preferiram permanecer na carne, na letra, não renovar o entendimento.
Então essas pessoas não conseguiram subir ao monte do Senhor. Estão ainda na carne. Estão como aquele povo que Moisés subia no monte, ouvia o Pai, mas quando descia que falava com o povo ficava maravilhado, porque Moisés ouviu, mas eles mesmos não conseguiam ouvir. Serão sempre coadjuvantes, nunca o ator principal, que é o que acontece até hoje dentro dos templos religiosos. A gente vê que os pregadores, eles se utilizam da história de Paulo, da história de Pedro, de João, mas eles não conseguem perceber que o nosso Criador, ele não quer parar no tempo, ele não veio trazer a luz simplesmente para Pedro, para João, ele não veio trazer a luz para Moisés apenas, mas ele veio trazer a luz para a humanidade. Todos podemos ser cheios do Espírito Santo e ouvir a sua voz como aqueles homens ouviram, mas por que prendeu-se isso a um livro, né? E ninguém parece mais que consegue ser iluminado? Só eles foram. É porque é uma estratégia da besta manter o povo morto, apenas vivendo da história dos outros. Mas o Criador, o objetivo dele é que cada ser humano suba no monte para ouvir a sua voz, e não que fiquemos dependendo de um líder, de alguém que faça isso por nós, como o sistema religioso, de um modo geral, tem os discípulos, tem ali os profetas como seus líderes, buscam sempre neles a mensagem. Não, o Pai quer que nós sejamos casa de oração, que nós sejamos cheios do seu Espírito Santo, né? A gente percebe que a escravidão é tão grande, que a besta manipulou tanto a humanidade, que se você falar alguma coisa, se não tiver no livro Bíblia alguma coisa que comprove que o que você está falando condiz com o que está no livro Bíblia, você é um herege, você está errado. Por quê? Porque como eles não ouvem a voz do Espírito Santo, eles não conseguem discernir se está certo ou não. Eles têm que se basear em homens que ouviam. Então o Pai está chamando as pessoas para subir para o monte. Mas é um monte espiritual, é renovar o seu entendimento, é buscar as coisas que são do alto, é de fato compreender o reino do Pai para você ser livre e não ser mais alguém que está amarrado à história dos outros, mas seja você a pessoa que o Pai quer falar, que o Pai quer usar, que o Pai quer transmitir a sua mensagem, como os outros profetas foram, os discípulos, que representa participar do banquete, da ceia, comer do mesmo pão, todos participando da mesma ceia, do mesmo pão, que é uma mensagem para outro momento, porque até isso eles trazem para a carne, falando que participar da ceia é comer um pãozinho na igreja, e as pessoas deixam de comer do pão da vida que os discípulos comeram, que os profetas comeram, que o Salvador se lambuzou porque o Pai estava nele de forma plena, como está escrito em João 3, não por medida, né? Ele pôde participar da ceia comendo do pão poderoso do Criador. Por quê? Porque subia ao monte. E você vê que literalmente ele subia fisicamente, mas para mostrar a nós que agora nós precisamos renovar o entendimento, porque ele mesmo disse para a mulher samaritana que não era mais para se buscar nos montes, isso era uma prática que tinha validade, só ia valer até a descida do Espírito Santo. E até porque essas práticas terrenas que o Pai deu para Israel, por isso que foi cercado Israel, não era para vazar de lá essas práticas, só era necessário para eles. É uma blasfêmia hoje, esses templos religiosos, os líderes praticando rituais que foram necessários para Israel, um povo cego que precisava ver, que não tinha fé. É uma blasfêmia eles trazerem para nós. E é por isso que o Salvador renovou todas essas práticas agora em espírito, porque muitos se utilizam delas para enganar o povo. Veja o caso da mulher samaritana, que buscava os seus maridos nos montes, que eram os enganos, mas monte era lugar para buscar o Criador. Mas é porque ficava fácil enganar, era só subir no monte e falar que tinha ouvido a Deus, todo mundo acreditava. É igual o azeite ser visível que derramava sobre as pessoas, hoje não é visível mais, é em espírito. Aí você não é mais enganado quando é em espírito. Por isso que é necessário renovar o entendimento para não ser enganado por falsos mestres, doutores, pastores, bispos que ficam aí levando a mensagem do Criador de forma enganosa para fazer da sua palavra comércios. Que o Eterno abençoe a sua vida grandemente. E até a próxima mensagem. Espero que essa mensagem possa ter aberto seu entendimento para que você entenda de uma vez por todas que ao Criador do Universo nós devemos buscar em espírito e em verdade, renovar o entendimento, subir ao monte espiritual para ouvir a voz do Pai e não mais a voz dos homens. Um forte abraço a todos.